Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque há um tempo eu tenho pensado sobre essa questão, né, do tarô coletivo. E tem umas 2 semanas mais ou menos que isso vai e volta assim na minha cabeça e eu postergando e adiando de falar sobre isso ou de, enfim, trazer aqui a minha opinião sobre. Não que seja algo super grave, mas eu sei que existe uma responsabilidade, né, tanto da pessoa que está consumindo esse conteúdo, quanto da pessoa que está fazendo. Mas já para deixar claro, a minha intenção nesse vídeo não é criticar as pessoas que fazem, né, que fazem essas leituras coletivas no YouTube, até porque eu também faço e seria hipócrita da minha parte criticar, né, fazer algum tipo de crítica com relação a isso. A ideia, para mim, né, ao fazer esse vídeo, é justamente eu não seria alertar, talvez, as pessoas que assistem e que consomem, né, e vão atrás. Eu acho que só para introduzir o assunto, eu senti essa vontade também de fazer, porque eu já estive no lugar de precisar muito consumir esses vídeos e ficar muitas vezes dependente desse recurso, sabe? Para às vezes fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, para ser, né, o que eu precisava ser em algum momento. Enfim, é muito abrangente, né, as questões e as situações do nosso cotidiano. Mas eu, como essa pessoa que já estive nesse papel de precisar, por às vezes estar passando por um momento muito difícil na vida, de muita cegueira mesmo mental, de muita... Tem um bicho, eu acho que uma cigarra aqui, espero que dê pra ouvir de qualquer forma. Às vezes numa situação de muita ansiedade, de muito medo, de muita angústia, passando por situações difíceis, sei lá, na área profissional, na área afetiva, pessoal no geral, eu acabava consumindo demais esses conteúdos. E um ponto é que não é a questão de consumir, e sim como a gente recebe as informações que chegam até a gente, né, e como a gente coloca isso na nossa vida. Então a ideia desse vídeo é justamente alertar para isso, né? Quando você recebe alguma mensagem, né, que é coletiva, porque um vídeo coletivo está falando das energias coletivas, né, do que, né, das tendências, porque tarô é tendência, o tarô fala do presente, ele não lê o futuro pontual, sabe? Isso não existe, porque o futuro ele é criado no seu dia a dia, né? O seu destino ele é feito por você. Então, até porque a minha ideia também não é criticar o tarô, até porque eu consumo tarô, estudo tarô, trabalho com tarô. O tarô mudou minha vida assim de forma bizarra. Então não é minha intenção também, até porque eu tenho essa vivência dia a dia com o tarô e sei da potência que sei de como isso pode mudar a vida de alguém, como pode auxiliar, como pode ser usado de forma muito positiva. E, enfim, eu acho que atrelado a isso, a questão de assistir vídeo coletivo é justamente de você... Porque o nosso cérebro é muito complexo, né? Às vezes você pega uma informação porque você está numa situação mais vulnerável, mais debilitada de alguma forma, e você transforma aquilo, você faz encaixar aquilo na sua realidade e às vezes não tem nada a ver, né, como eu já fiz. E aí inconscientemente você começa a agir para que aquilo se mova ao redor do que você viu, do que você entendeu, mas às vezes não é, sabe? Por isso que eu falei desse negócio do futuro determinante, assim. Aqui no meu canal, por exemplo, eu tento sempre colocar, né, na legenda do vídeo, falo em alguns vídeos também no início, que a minha ideia é trazer como reflexão o tarô, né, como um autoconhecimento, como um insight, porque às vezes, sei lá,
Eu mesmo ainda, né, por mais que eu tenha mais autonomia com relação a quem eu sou, com relação ao que eu estou fazendo, com relação ao meu autoconhecimento, eu ainda assisto uns canais no YouTube que são incríveis e é tão louco, assim, é tão mágico que muitos desses canais, que às vezes colocam vídeos diários, eu recebo as mensagens de situações e de, às vezes, ideias que eu tenho na semana. E aí sai um vídeo do meu signo, por exemplo, eu vou assistir e falo, caramba, eu estava pensando exatamente sobre isso, entendeu? Mas a questão é falar sobre as pessoas que às vezes não têm, estão passando por uma situação mais difícil, né? E às vezes acabam, por isso, se baseando e se agarrando demais, né? De uma forma dependente a esses vídeos. E por às vezes faltar algum tipo de... Como é que eu posso dizer isso? Não sei se seria discernimento a palavra, mas... Se você está numa situação de vulnerabilidade, de tristeza, às vezes depressão ou qualquer coisa desse tipo, às vezes você não consegue absorver aquela informação da melhor maneira. E você fica dependente daquilo mensalmente ou semanalmente, sabe? E como você não consegue discernir o que a mensagem quer te dizer, você acaba colocando aquilo na sua vida. E se você perceber que são inúmeros vídeos e às vezes são vídeos com energias totalmente diferentes, títulos diferentes, como que você vai encaixando isso na sua vida se você é só um ser? Né? Como é que toda semana muda alguma coisa? Principalmente se você assiste, sei lá, 3 vídeos que seriam seu Sol, sua Lua, seu Ascendente. Sabe? Eu acho que sim, você consegue tirar informações de cada um deles, né? E... como eu falei, né, ter insights, ter reflexões, às vezes uma luz, né, um direcionamento de alguma forma. Mas se você está numa situação de vulnerabilidade, é só você prestar mais atenção, se você pode fazer uma terapia, uma análise, ter um direcionamento com um profissional, né, da saúde, da psicologia, porque eu acho que isso é muito importante. E como eu falei, por já ter passado por esse caminho, eu sei que isso pode confundir, e de maneira nenhuma, mais uma vez, estou criticando as pessoas que fazem, até porque eu faço. E também não estou criticando a validade do que é espiritualidade, do que é tarô, porque é uma parada real e eu confirmo isso comigo, na minha vida pessoal, nas sincronicidades que acontecem, nas coisas que eu percebo, em como eu leio as circunstâncias aí, né? Então não é sobre isso, é sobre o cuidado, o autocuidado e a responsabilidade que você precisa ter. E se você precisa de ajuda, se você está passando por uma situação difícil e você pode, no caso, marcar uma consulta particular ou trocar uma ideia com um tarólogo que você assiste, que você gosta, ver se a pessoa consegue te auxiliar de alguma forma, ou procurar pelo SUS, né, alguma consulta terapêutica, utilizar o tarô de forma terapêutica. Se você consegue também comprar um tarô, faça isso e mexa você mesmo com, enfim, se conheça, né? Se aprofunde em você, estude o tarô, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento da própria alma, de entender as circunstâncias que estão à sua volta. Enfim, eu acho que é isso, o que eu queria falar. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mais uma vez, não estou criticando, até porque eu faço e eu acho que é um trabalho incrível de quem se dispõe a fazer. Acredito na boa índole e boa intenção das pessoas, mas acho sim que tem alguns poréns, como às vezes passar a mensagem, a gente que está, né, fazendo esse trabalho, a forma que a gente passa a mensagem, a sutileza que a gente precisa ter nas palavras, o cuidado com as outras pessoas, principalmente porque a gente não sabe quem são essas outras pessoas, então a gente precisa ter um certo cuidado com a forma que a gente fala. E para as pessoas que assistem, tentar discernir, pensar, refletir se faz sentido para você aquele vídeo, a mensagem, se não faz, sabe? Para não tentar consumir muito e vários vídeos atrás do outro, tentando arrumar
algum refúgio, ou ficar dependente mesmo daquilo, e às vezes não faz sentido. E aí você se enche de informação, se enche de possibilidades, de coisas, e no final das contas você acaba não saindo do lugar, ou acaba ficando ansioso, ansiosa, enfim, é isso. Então tente sempre ser responsável consigo, ter autocuidado. Se você sente que você precisa de ajuda, peça ajuda, né, a um amigo, a um familiar, a alguma instituição que ofereça gratuitamente, né, pelo SUS, por exemplo, algum desses serviços. E seja sempre sutil com você. Se você sente que não é para você, se você já fica ansioso, ansiosa, às vezes não sabe diferenciar o que é a sua paranoia, o que é a sua intuição, tente deixar para lá, sabe? Tenta fazer uma autorreflexão, ter um autocuidado, sabe? Uma autorresponsabilização. E é isso, eu espero que eu tenha sido claro, e eu, enfim, já queria fazer esse vídeo há um tempo, mas como eu falei, eu tava adiando, e agora eu falei, bom, eu tava correndo, né? E aí decidi vir aqui numa mata que eu costumo vir, e falei, bom, eu vou fazer sem script, sem nada, sem roteiro, vou simplesmente falar o que eu tô sentindo que eu tenho que falar, e é isso, tá bom? Obrigado e tchau!